Bom, as equipes atuaram com 8 viaturas, 7 embarcações. A gente conseguia manter sempre 3 equipes operando. E um balanço final de tudo, nós atendemos 44 chamados. 44 vezes eles nos acionaram para atender a ocorrência em algum lugar. Nessas 44 vezes nós resgatamos 814 pessoas em situação de risco, 170 animais em situação de risco. Nossa equipe médica, né, a doutora Fabiana e o cabo Isaac, que são do Comando de Aviação da Polícia Militar, fizeram 84 atendimentos ambulatoriais, vamos dizer assim. Nós permanecemos 228 horas em operação, 228 horas na rua em operação, seja fazendo prevenção, retirando pessoas, seja atendendo realmente em situação de risco. Nós fomos com uma autossuficiência, que a gente chama. Então São Paulo consegue ir para uma operação dessa para ficar 10 dias sem incomodar o estado que já está sofrendo uma calamidade. Então a gente leva todo o nosso abastecimento de água, de alimentação, barraca, saco de dormir, cama de campanha, né, para a gente acampar e não ficar pedindo nada para quem está recebendo a nossa ajuda, né. Nos primeiros dias, né, no dia 2, na madrugada do dia 3, né, dia 4, 5, foi muito intenso, a gente não conseguiu nem dar muito descanso para as equipes descansavam algumas horas e já voltavam para a zona de atuação porque nós tínhamos muitas vítimas. A cidade de Porto Alegre foi inundada nesse período, né, atingiu lá a marca histórica do nível do rio, então nós não tínhamos nem chamados, nós tínhamos áreas, a gente era designado para um bairro e lá nesse bairro, juntamente com outras forças e até com civis que ajudavam lá com embarcação, com jet ski, a gente fazia a retirada das pessoas. Então era uma situação bem complexa, bem difícil, diria que assim, sem precedentes, né, de muitas pessoas pedindo ajuda ao mesmo tempo. Um estado todo atingido, né, e atingido de forma grave, né, muitas pessoas em situação de risco grave, em iminente risco de morte. Então, por mais recurso que se tenha lá disponível, ele acaba não sendo suficiente para atender essa demanda tão grande de pessoas, principalmente lá nos primeiros dias, né? Agora a situação já é um pouco mais controlada, mas acho que essa situação que a gente presenciou lá do dia 3 ao dia 5 foi uma situação que marcou, acho que a carreira e a vida de todos nós, né? Por mais experiência que se tenha, foi uma situação bastante complexa. O Corpo de Bombeiros de São Paulo agiu de maneira muito rápida no estado de São Paulo e já mandou as equipes logo nos primeiros momentos da tragédia. E isso aí fez muita diferença, tanto para a gente que atuou, quanto para a população. Nós chegávamos em locais realmente que a demanda era muito maior do que a oferta de serviço. Então, um estado, uma situação de quase guerra mesmo, né? Tirando várias pessoas, inimaginável a situação, né? Eu nunca participei de nada parecido. Então, assim que a gente verificou que houve o desastre, a gente já chegou praticamente no dia seguinte, né? Ou um pouquinho, foi o dia seguinte, mais algumas horas. Então, a gente chegou lá com a possibilidade de atuar na área quente, com o desastre ainda aumentando a sua evolução, né? Em geral, a gente chega no local, né? O desastre já ocorreu, então ele está numa fase que ele começa a decair. A gente chegou lá, então teve uma evolução, a gente pegou essa evolução e depois a estabilização do desastre, né? Então, esse foi um diferencial que geralmente a gente não pega assim tão corriqueiramente, né? Não à toa a gente tirou mais de 800 vítimas de lá, né? Então assim, não é muito comum, né, uma equipe que sai de outro estado para ajudar, chegar e conseguir já atuar dessa maneira de uma vez só, né? Ainda mais que a gente estava a quase 1.000 quilômetros de distância lá da localidade. Eu acho que o que me marcou mais foi o nível da água e a quantidade de área alagada. Eu particularmente, as minhas experiências com enchentes, normalmente a água sobe e depois ela começa a baixar. E lá, no caso, a água não baixava nunca. Ela subia e continuava subindo, né? Então, as casas em nível segundo andar já, metade do segundo andar. Então, eu acredito que a dimensão da enchente que me marcou primeiramente. Era um cenário catastrófico, uma cena de guerra, uma cena que nunca vimos antes aí em cerca de 19 anos de carreira. Inúmeras ocorrências, mas dentre elas um hospital em Canoas, onde nós recuperamos e resgatamos 162 pessoas, sendo 2 pessoas graves, entubadas na UTI, 40 pessoas em quadro de pós-operatório, então pessoas com cirurgia de amputação de perna, cirurgia nos olhos, pessoas cegas, pessoas acamadas, então demandou um grande esforço das equipes. A maior dificuldade é você agir com razão, né? Ser profissional. Então você tem que escolher quem você vai salvar. Então você pega aquelas pessoas que estão em maior necessidade, em risco imediato à vida, né? Pessoas que estavam se afogando, presas em poste, em cima de telhados de casas que eram só um andar.
Então essa triagem é muito difícil. Você passa por uma rua com centenas de pessoas pedindo socorro e você tem que explicar para ela ou mostrar que ela ainda tem um pouco mais de tranquilidade do que alguém que já está com água na cintura em cima de um telhado.